Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Dia após dia, aquele do qual nós depositamos a confiança, nos sustém, nos ajuda, nos mantém na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria. Temei e tremei diante do Senhor, ó povos, línguas e nações. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos celestiais, anjos poderosos que sobem e descem sobre o Filho do Homem, aqueles que estão de prontidão às ordens do general dos exércitos, braço forte, mão poderosa, agindo ele não há quem possa escapar das suas mãos, operando eu quem impedirá, antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das suas mãos, assim como ninguém impedir o seu efetuar e querer. Ele é aquele que tem um cetro de ferro que despedaça, esparrama cacos ao chão, aqueles que o barro por acaso pode interpelar contra o oleiro. Aonde estava tu que queira instruí-lo? Aonde quando ele ali estava a formar uma porção de terra seca sobre as muitas águas. Assim, a terra era sem forma, vazia. O Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo, e disse: haja luz, e houve luz, e fez separação de luz e trevas, e viu que a luz era boa, antes mesmo de fazer a maior lumiar que governa o dia, assim como a menor que governa a noite. A palavra diz que quando as duas lumiares diante do resplendor deles se envergonham, quando elas se ajuntam. Ele é uma luz excelente, aquele que nos ensina que a vanglória é maligna. Ele diz a forma para fugir de toda vanglória, e sim dar honra e glória para aquele que, na verdade, Deus glorificou o Filho, dizendo: este é meu Filho em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho glorificou ao Pai através dos feitos poderosos que Deus operou em sua vida, e atualmente a forma correta de glorificar ao Deus Altíssimo é através do Espírito de Cristo, aqueles que dão liberdade para o seu Espírito e glorificam. Ele ensina importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. O servo inútil não herdará o reino dos céus, os tímidos, mas não fazeis para serem vistos pelos meros mortais, e tampouco para o agradá-los, mesmo porque a verdade está sempre a aborrecê-los. Mas antes fazei em oculto e falai aquilo que o Senhor diz. Porque ai daquele que o Senhor diga algo e não diga. Assim como ai daquele que diga algo que o Senhor não disse, antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Por isso perseverai com a mão no arado. E depois de fazer estudo, fazendo em oculto, do qual aquele que está no alto tudo contempla e executa,
Considerai inútil, mesmo não sendo, fazendo assim fugir de toda vanglória, dar toda honra e glória àquele que é digno. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado daqueles que o confessam de boca. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Assim que haja perseverança, porque se retrocederes, ele não tem prazer nestes. É necessário perseverar, porque muitos são como ondas levados de um lado para o outro, como nuvens inconstantes sem água, como folhas secas, do qual embrutecidos pelo pecado, só serve para ser pisado, e a palha ainda será lançada onde não se consome. Melhor para aqueles que o confessam de boca todos os dias publicamente, sem retroceder, e demonstra pelo bom proceder, aplicando o grande mandamento. Por que me chamais de bom? Só há um bom. Os mandamentos: guardai-vos num coração de carne e aplicai-vos dia após dia os estatutos e mandamentos, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Cristo é eterno, e aquele que com ele reina, com ele governa e persevera. Por isso perseverai, segundo aquele que é fiel e verdadeiro, que vem buscar um povo bem disposto, unido numa só fé, num só batismo, num só coração. O batismo com espírito e com fogo daqueles que creem e permanecem segundo a sua unção é um fogo consumidor que jamais permite com que a verdade seja roubada em vós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.